Fato que eu conversava antes até com outros advogados da área e eles falavam sobre esse entendimento, né, de que agora havia uma regra, antes não havia essa regra, houve toda essa operação, né, para buscar joias em relação ao ex-presidente Bolsonaro, depois de vendidas no exterior, tudo tratando com muita cautela, né, de forma orquestrada ali para tentar resgatar essas joias. Como politicamente isso pode atingir, não é, as imagens de Lula e Bolsonaro? Essa decisão do TCU, quero sua avaliação também, Sakamoto. Então, Diego, o ponto é o seguinte: a regra do TCU, na qual se baseou toda a investigação da Polícia Federal, ela é de 2016, né? Desde a época do Fernando Henrique começou a se discutir a questão de presentes, etc. E aí, como havia muita dúvida, etc., quando o Lula ganhou os presentes, ou quando quando na época da Dilma, tudo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, aí criou-se essa regra em 2016. Na prática, aqui, camisa a pessoa pode ficar, calça, salame, pão, panetone, né, algum perfuminho, né, um artesanato, a pessoa pode ficar com isso. O que não pode ficar são coisas caras que aí ficam com a União. Na prática era isso. Então o que acontece? O ponto é que antes daquilo, antes daquela regra, né, havia uma percepção, havia um entendimento de que aquela regra, a partir daquele momento, passaria a valer para todo mundo que chegasse ao poder a partir de 2016. Ou seja, valeria para o Temer, valeria para o Bolsonaro, vale para o Lula hoje, por aí vai. O que acontece? A decisão, a defesa do Bolsonaro usou esse caso, mas o Lula ganhou lá em 2005 um presente. Ué, mas aquele lá era anterior a esse 2016, que era o momento em que o próprio TCU falou: olha, a partir dessa regra aqui as coisas mudam. Só que aí o Bolsonaro foi lá atrás buscar isso. E por que que ele foi lá atrás buscar isso? Porque ele queria, ele sabia internamente que ele tinha aliados dentro do Tribunal de Contas da União. E aí, quem é que apresentou? Porque o relator, o Anastasia, né, antigo senador, ex-senador, ele falou: olha, isso aqui, o Lula, o Lula, na verdade, a regra não cabe ao Lula, porque é anterior a 2016, tudo isso mais. Só que aí que acontece? O Jorge Oliveira, que é, né, o Jorge Oliveira, vamos deixar bem claro, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, mas era um dos mais próximos assessores de Bolsonaro, tinha sido ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, tinha sido subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, e aí, em dezembro de 2020, ele foi indicado para o Bolsonaro para ser ministro do Tribunal de Contas da União. E aí, tipo, essa pessoa que é próxima do Bolsonaro falou: não, mas peraí, é injusto, porque aí o Bolsonaro, o Lula pode, o Bolsonaro não pode, então tem que ser todo mundo. E aí você teve uma ala bolsonarista dentro do Tribunal de Contas da União que votou junto, né, que votou junto com esse entendimento do Jorge Oliveira, né? Não foi só ele. Por exemplo, você tinha o Jonathan de Jesus, que foi indicado, inclusive, pelo senador Ciro Nogueira, uma das pessoas mais próximas de Bolsonaro e ex-ministro da Casa Civil. O Augusto Nardes, né, que ficou famoso, né? Em 2022, ele mandou um áudio, né, para amigos no WhatsApp, em que comentou sobre um movimento forte nas casernas, ou seja, no quartel, para manifestantes protestarem, pedindo a intervenção militar. Esse pessoal bolsonarista votou junto e outros nomes que acabaram indo junto, mas esse corpo bolsonarista dentro do Tribunal de Contas da União foi fundamental para mudar esse entendimento e ajudar Bolsonaro. Então, o que que acontece? Dá para falar o quê? Né? A ala bolsonarista do TCU passou um pano para joias do Bolsonaro, né? A ala bolsonarista do TCU passou um pano para joias árabes, né? Para ser mais bonitinha a frase, né? O ponto é o seguinte: claro que a defesa do Bolsonaro vai utilizar esse conteúdo, essa decisão, para questionar o inquérito da Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava investigando, e aí vamos lembrar, o bolsonarismo trouxe um monte de joias da Arábia Saudita, né? Trouxe muqueado. E por que que eles trouxeram muqueado, não é, Walter? Por que que eles trouxeram muqueado? Por que que trouxeram contrabandeando essas joias, né? Via aeroporto de Guarulhos, em mochila de militar, né? Por quê? Porque sabia que havia um entendimento que era irregular. É tipo a pessoa ficar com essas joias. A gente viu, Diego, pela quebra de sigilo telemático de militares do Palácio do Planalto, que eles sabiam que estavam fazendo coisa errada.
Só que aí o que acontece? Como essa história pegou e tem prova, tem batom na cueca, tem advogado que foi tentar vender e revender e pegar de volta as joias nos Estados Unidos, teve general pau do pai do Mauro Cid que tentou pegar isso aí e cotar em lojinha de ouro de Miami, tem tanta informação, mas tanta informação, que aí o que que aconteceu? O pessoal deu uma ajudinha pro Bolsonaro. Né? E aí deu uma ajudinha pro Bolsonaro, chegando e falou: olha, a gente reviu aquele entendimento. Isso aqui não é mais irregular, né? Isso aqui não é mais ilegal, né? Agora isso é legal. Ou seja, depois do crime cometido, o pessoal fala: olha, não, mudamos, não é mais crime. Era basicamente o seguinte: antes era proibido você roubar uma bicicleta, né? A pessoa roubou a bicicleta. E aí, como a pessoa que cuida das regras é amiga de quem roubou a bicicleta, chegou e falou: olha, melhor não, não é crime mais roubar a bicicleta. Então agora vamos ver a defesa do Bolsonaro pedindo, né, na Justiça, no Procuradoria-Geral da República, É. ao Supremo Tribunal Federal, que tudo isso seja enterrado e esquecido.